Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 12 do nosso curso de Eletricidade Básica. Nesta aula nós vamos conversar sobre associação de resistências, tá? Associação de resistências ou de resistores, ok? Antes de começar a aula, vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, isso é muito importante, né? Ative as notificações para você estar recebendo as nossas aulas novas. E se gostou do vídeo, não deixa de dar um like, que também vai nos ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai estar aprendendo nesta aula? A gente vai aprender o conceito, né, de associação de resistências, o porquê de fazer associação de resistências. A gente vai estar aprendendo também quais são os tipos de associações que tem, tá? E a gente vai estar conhecendo as fórmulas, né, para calcular as resistências equivalentes de cada tipo de associação. E vamos fazer alguns exercícios também para a gente fixar bem legal esse assunto, que é muito importante. Então, vamos lá, então, vamos começar. Bom, por que a gente tem que aprender, ou melhor, por que a gente faz, né, associação de resistências? Muitas vezes você não consegue obter um valor exato de resistência conforme a sua necessidade de resistor, né, ou de resistência. Então, você acaba associando resistências para chegar nesse valor. E também em circuitos é comum a gente ter a necessidade de fazer redução, né, para uma resistência só, para a gente poder estar calculando corrente, calculando tensão no circuito, né, nos circuitos mais complexos, aqueles circuitos que não tem somente uma carga, tá bom? Uma resistência ou uma bobina, por exemplo, tá? Então aí você vai ter que fazer cálculos de associação de cargas, de resistências. Muito bem. O que seria então isso daí, ó? Vou pegar aqui uma associação série, tá? Uma associação de resistores em série. Tá? O que seria eu determinar a REC? A gente vai estar falando muito aqui de um termo chamado REC. REC é a abreviação de resistência equivalente, tá ok? A REC seria um valor de resistência que eu vou medir se eu colocar o romímetro nos extremos dessa associação. Então, se eu colocar o romímetro ali entre os terminais de R1 e de R3, eu vou estar medindo uma resistência equivalente, que é a REC. É como se eu tivesse um único resistor, né, que equivaleria àqueles três que você está vendo lá em cima. A REC é isso, é uma resistência que equivale a um grupo de resistências associado. No exemplo aqui, associadas em série. Ou seja, eu posso tirar aqueles três resistores que estão na associação e colocar um único que vai fazer o mesmo efeito, que é o REC, a resistência equivalente. Tá? Isso vale para qualquer tipo de associação, né? Aquilo ali eu fiz em série, mas aqui se eu tiver uma associação em paralelo, que eu tenho uma associação com três resistores, se eu colocar o meu voltímetro ali, ó, nos extremos da associação, eu também vou medir a REC, a resistência equivalente daquela associação. Ok? Então, eu posso substituir aqueles três resistores pelo resistor equivalente, conforme vocês estão vendo aí. Tá ok? Que vai fazer o mesmo efeito. Tá? E posso também ter uma associação de resistores mista, né? E aí eu tenho uma parte que está em série, tenho uma outra parte que está em paralelo. Mesma coisa, eu posso medir aqui nos extremos da associação, ó, colocar um romímetro, que eu vou estar medindo o valor da REC. Tá ok? Da resistência equivalente. Ou seja, eu posso substituir aqueles quatro resistores, ó, por um único, que é o valor da REC, da resistência equivalente. Tá? Então, não importa qual tipo de associação você está trabalhando, sempre vai ser possível você determinar o valor da resistência equivalente. Muito bem. Vamos ver agora
como é que a gente calcula, né? Aqui eu falei em medir. Você pode fazer isso aí que você vai chegar no valor. Mas para a gente não estar medindo isso daí o tempo todo com o instrumento, a gente pode calcular e chegar no valor igual, tá? Então vamos começar aqui pelo circuito sério. Qual é a fórmula, né, para a gente calcular a REC em um circuito sério? É o mais simples que tem, ó. É essa fórmula aqui, ó. Ou seja, basta você fazer a somatória dos valores das resistências de cada resistor, tá certo? Então você pega o valor de R1, soma com o valor de R2 com o valor de R3. Só tem que estar tomando um cuidado aí, que é de somar todo mundo na mesma unidade. Ou seja, se um tiver em quiloohms e o outro tiver em ohms, eu não posso somar assim. Eu vou ter que converter ou de quiloohms para ohms ou de ohms para quiloohms. Ok? Eu não posso somar quilo com ohms. Eu não posso somar quilo com mega, mega com ohms. Não tem jeito. Eu tenho que escolher uma unidade e fazer a somatória de todos eles naquela unidade. Tá ok? Mais para frente a gente vai estar fazendo um exercício que a gente vai estar praticando isso daí. Vamos fazer um exercício aqui agora de associação séria, colocando valores, né? Então, coloquei lá que o R1 vale 250, o R2 vale 150 ohms e o R3 vale 100 ohms. Tá? Como é que eu resolvo isso daí? É só fazer a somatória, né? R1, valor da resistência do resistor 1, mais o valor da resistência do resistor 2 com o valor da resistência do resistor 3. Substituindo, ó, o R1 vale 250, o R2 150, o R3 100. Nós vamos chegar em 500 ohms. Então, o valor da resistência equivalente dessa associação série de 3 resistores é 500 ohms. Ou seja, eu posso substituir aqueles 3 resistores por um único de 500 ohms, que eu não vou mudar nada para efeito de circuito elétrico. Tá ok? Bom, e se eu tiver um circuito paralelo? Aquela fórmula que a gente viu anteriormente só vale para o circuito sério. Se eu tiver um circuito paralelo, qual que é a expressão, qual que é a fórmula que eu vou utilizar? Aqui, um circuitinho paralelo com 3 resistores também, tá? R1, R2 e R3. E eu quero calcular a resistência, o valor da resistência equivalente desta associação paralela. Qual é a expressão? A expressão vai ser essa aqui, ó. A REC vai ser igual a 1 dividido pela soma dos inversos dos valores das resistências. Então, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ok? Então, é 1 para a gente calcular o valor da resistência equivalente de uma associação paralela de resistores. É 1 dividido pela soma dos inversos das resistências, né, dos valores das resistências de cada resistor. Tá? Qual que é o inverso de R1? É 1 sobre R1. Inverso de R2, 1 sobre R2 e assim por diante. Ok? Então essa é a expressão final para a gente estar calculando o valor da REC em circuito paralelo. Vamos fazer um exercício aqui agora com o número. Ó. Tem lá um resistor de 250, que é o R1, o R2 150 ohms, o R3 100 ohms. Ok? Vou aplicar aquela fórmula, né, direto. Está lá, ó, 1 dividido pela soma dos inversos. Tá? Só substituir os valores dos resistores. Perceba que todos os resistores estão em ohms, né? Se tivesse algum em quiloohms, por exemplo, eu teria que converter ou todo mundo para ohms ou todo mundo para quiloohms. Vou fazer, então é só a substituição, ó, tá? Então o que eu vou fazer lá? Eu vou pegar 1, né, dividido, no lugar do R1 vou colocar quem? 250, lá, 1 sobre 250, no lugar do R2 nós vamos colocar 1 sobre 150 e do R3, 1 sobre 100. Ok? Agora, a gente faz as divisões primeiro, ok? A gente vai fazer as divisões primeiro.
Então aqui vai ficar, você copia igual, né? Agora eu vou fazer 1 dividido por 250, vai dar esse valor aqui. Vou fazer 1 dividido por 150, vai dar esse valor aqui. E vou fazer 1 dividido por 100, que vai dar esse valor aqui. Agora eu faço a somatória do denominador, vou fazer aqui do lado esquerdo, tá, da tela. Vou fazer a somatória do denominador, tá? Vai ficar 1 dividido, né? Vou somar aqueles três valores ali embaixo, vou chegar nesse aqui, de 0,0206, e finalmente vou chegar numa REC de 48,5 ohms. Ok? Ou seja, eu posso tirar aqueles três resistores e colocar um de 48,5 ohms. Ok? Um detalhe interessante, pessoal, toda associação paralelo, a REC, o valor final dela sempre vai ser menor do que o menor dos resistores, do valor menor dos resistores. Qual é o menor resistor que nós temos aí? É 100. Então a sua REC tem que dar menor que 100. Se você calcular e der maior que 100, você errou em algum cálculo. Tá ok? Muito bem, vamos lá então agora conhecer, né, a REC para circuito paralelo, né, com duas resistências ou com dois resistores, tá ok? Vamos ver como é que fica, tá? Só vai valer, essa expressão só vai valer para dois resistores, tá ok? Não vale para mais que dois. Quando eu tiver dois resistores, eu posso usar a fórmula anterior ou esta. Esta fórmula é um pouco mais fácil, só isso, tá? Mas só vale para dois resistores. A fórmula é essa daqui, ó. A REC vai ser igual ao produto do valor das resistências dos resistores, ou seja, R1 vezes R2, dividido pela soma dos valores das resistências, ó, de cada resistor, R1 mais R2. Tá? Então, se você tiver um circuito com duas resistências, com dois resistores em paralelo, você pode usar aquela primeira expressão, que serve para qualquer situação, ou pode usar essa, que só serve para esse caso quando eu tiver dois resistores. Aqui, ó. Vou fazer um exercício, né? Agora eu dei o valor de R1 de 1 kΩ e de R2 para 680 ohms. Muito bem. O primeiro cuidado que eu tenho que ter aí, R1 está em quilo, eu tenho que transformar ele para ohms, tá? Ou então passar o R2 para quiloohms. Eu vou transformar o R1 para ohms, que é mais fácil, tá ok? Antes de eu entrar na fórmula. Então vai ficar assim, ó, a fórmula está lá, né? Produto dividido pela soma. Então eu vou substituir, ó, só que no lugar de R1 eu vou colocar 1000, né? Eu vou tomar o cuidado de pôr, ó, minha REC vai ser igual a 1000, tá? Vezes 680, dividido por 1000 mais 680. Ok? Fazendo esses cálculos aí, ó, vou fazer a parte de cima primeiro, né? Depois eu vou fazer a parte de baixo, né? Vou fazer a multiplicação e a soma, vai dar isso daí. E, finalmente, a minha REC vai ser de, fazendo essa divisão, né? 404,76 ohms. Tá? Percebe que deu menor do que 680, que é o menor valor dos dois resistores. Tá ok? Se eu tivesse feito isso aí com a fórmula anterior que eu passei, daria a mesma coisa? Daria a mesma coisa, mas é mais prático fazer com essa, tá? Depois eu tenho, para circuito paralelo, uma outra fórmula também que só vai valer para N resistências de mesmo valor. Ok? De mesmo valor. Tá? Então, quando você tem um número qualquer de resistores de mesmo valor. Ok? Então, vamos ver como é que faz. Aí também tem uma expressão que vai facilitar o cálculo. Tá lá, ó, tá? Então, nesse caso, eu vou considerar que R1 é igual a R2, que é igual a R3. Tá ok? Só vale para essa situação quando os resistores estão em paralelo. Tá? Neste caso, ó, a expressão é essa aqui. R dividido por N. Tá? Quem que é o R? O R
é o valor, né, de cada resistência. E o N é o valor do número de resistências em paralelo. Tá ok? Vamos fazer um exercício que vai ficar mais fácil. Agora eu tenho aqui 4 resistores associados em paralelo, de valor igual. Qual é o valor? 100 ohms. Posso usar aquela primeira expressão? Posso usar. Mas é muito mais fácil usar essa daí que a gente acabou de ver. Ó. A REC vai ser igual a R dividido por N. Quem que é o R nesse caso aqui? É o valor de cada resistor, o valor em ohms de cada resistor. Quanto que ele vale? Vale 100. Tá? É o valor de cada resistor, vale 100. Quanto que é o N? É o número de resistores que estão associados em paralelo. Quantos resistores que eu tenho? 4. Então, meu N vale 4. Aí ficou fácil, né? A minha REC vai ser igual a 25 ohms. É muito mais fácil do que você fazer usando aquela primeira fórmula. Tá? Mas pode usar também. Lembrando que isso aqui só vale para circuito paralelo. Muito bem. Vamos fazer um exemplo agora de circuito misto. Como é que a gente faz quando a gente pegar um circuito misto? Como é que a gente calcula a REC? Bom, pessoal, então vamos pegar aqui um exemplo de um circuito misto, onde eu tenho 4 resistores, 2 associados em série, o R1 e o R2, e 2 associados em paralelo, o R3 e o R4. O que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Ó? Nós vamos pegar aqui esses 2 resistores que estão em série, o R1 e R2, nós vamos calcular uma REC dos dois e vamos colocar ela no lugar dos dois. Nós vamos chamar essa REC de RA. E vamos fazer a mesma coisa para os dois que estão em paralelo. Nós vamos calcular uma REC dos dois, né? E vamos chamar de RB, tá? E aí nós vamos ficar com um circuito assim, ó, tá? Olha lá, no lugar daqueles dois R1 e R2, eu vou colocar o valor de RA. E no lugar dos outros dois R3 e R4 que estão em paralelo, nós vamos ter o valor de RB. Então meu circuito vai ficar reduzido. Agora eu tenho o quê? Eu tenho um circuito série, já não é mais um circuito misto. Tá? Percebe que fazendo essa simplificação fica mais fácil da gente enxergar o circuito. Né? Agora ficou um circuito série e aí fica bem mais fácil para que a gente faça o cálculo da REC. Tá ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar calculando o valor de RA e de RB. Ó. O RA vai ser a somatória de R1 com R2. O R1 vale 100, o R2 vale 200. Então nós vamos chegar que o RA vale 300 ohms. E vamos fazer a mesma coisa com o RB. Tá? Nós vamos achar o valor dele. O RB é o equivalente de 2 resistores em paralelo. Então vai ficar R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Tá? Vamos substituir os valores lá. O R3 vale 30, né? E o R4 vai ter o valor de, a gente já viu lá anteriormente, né? Vale 20. Então faz o produto, 30 vezes 20, dividido pela soma, 30 mais 20. Ok? Agora é só fazer o cálculo aí, né? 30 vezes 20 vai dar 600, né? Dividido por 30 mais 20, que vai dar 50. E por fim, o RB vai ter um valor de 12 ohms. Ok? Vou substituir esses valores lá no meu circuito. Ó. RA 300, o RB 12, né? E aí nós vamos, agora para achar a REC, o que eu tenho que fazer? Ficou uma associação série, né? O que eu faço? É só fazer a somatória. Minha REC vai ser igual ao RA mais o RB, que vai dar 300 mais 12, 312 ohms. Pronto. A minha REC entre A e B, né, daquela associação mista, daqueles 4 resistores, ficou reduzida a um único de 312 ohms. Ok? Bom, pessoal, para essa aula era isso que eu tinha, tá? Agradecer a presença de vocês aqui. Se gostou do vídeo, não deixa de dar um like. Até a nossa próxima aula e muito obrigado.